eu senti, Rosana, um fogo tão, tão potente que mesmo anestesiada, eu sentia aquele fogo vinha dos meus pés e me revestiu. Sabe o que é me revestir? E naquele momento eu entendi que era me revestindo de força. De uma força que eu não sei explicar. Porque eu não tinha. Por mim mesma eu não teria, jamais. Humanamente falando, como que uma mãe que desejava ter seu filho, planejou, sonhou, almejou, e saber que aquela criança tinha partido, né? Ia ter aquela força, impossível humanamente falando. Era impossível. Mas é como se o próprio Deus preparou o meu corpo, o meu ser, meu espírito para ver a minha filha. Ela já não estava mais viva. Eu não vi os olhos dela abertos. Eu não pude ouvir o choro dela. Eu não vi ela viva. Não vi. Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode contar o seu milagre. Bem-vindos a mais um programa, a mais um episódio do seu Pod Cristão. Aqui você pode contar o seu milagre, pode contar as maravilhas que o Senhor fez na sua vida. E por falar de contar milagres, de contar maravilhas, eu estou aqui em Jaguaquara, Bahia, minha cidade natal, no meu Brasil, brasileirão. Glórias a Deus por isso. Estou com uma convidada abençoada, a irmã Denise Reis. Ela é natural aqui mesmo de Jaguaquara, Bahia, minha conterrânea. Ela é filha de Josué Ribeiro e da dona Estelita Reis. Ela é casada com Marcos Paulo Costa. Juntos são pais de Ana Vitória e ela congrega na comunidade evangélica Monte Moriá, aqui em Jaguaquara, no bairro Casca. Ali ela é pastoreada por Ricardo, o pastor Ricardo, e a sua esposa Neide. Aqui deixo o meu grande abraço para esse povo de Deus da comunidade Monte Moriá. Que Deus os abençoe grandemente, não somente a igreja aí Monte Moriá, mas todo o povo de Deus, a toda a grei do Senhor aí, que eu sei que tem muitas igrejas aqui em Jaguaquara. Aqui é um celeiro de Deus, um lugar onde esse povo tem aprendido a lei do Senhor, tem se curvado a Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. E é com muita felicidade que recebo ela aqui, a irmã Denise. Seja muito bem-vinda, minha amada, aqui no Pod Cristão, diretamente da nossa cidade, Jaguaquara, Bahia. Amém. Boa noite. A paz do Senhor para todos que nos assistem, né? Que vai estar assistindo. É muita alegria estar aqui nessa noite, né? E desde já eu agradeço pelo convite que foi assim alçado a mim. E obrigado, né? Agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade de estar aqui para contar um pouco, né? Daquilo que Deus fez na minha vida, na minha família. Porque é tanta coisa, tantos milagres que Deus realiza em nossas vidas que seria por dias, né? E mesmo assim a gente não contaria tudo que Deus já fez nas nossas vidas. É verdade, irmã Denise, muitas coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E de fato, eu creio como a irmã que precisaríamos de muitos e muitos dias, quem sabe até anos, né, irmã Denise, para falar todas as coisas, todas as maravilhas que o Senhor fez por nós. Deus fez coisas que são visíveis aos nossos olhos. Ele fez e faz, e eu creio também, e não só eu, mas sei que todo aquele que crê no Senhor, eu creio que naquele grande dia, né, quando nós já não estivermos aqui, eu
né, na minha concepção, no meu pensamento humano, acho que vai se abrir um telão e Deus vai mostrar, olha, não foi só isso aqui que eu fiz. Sabe aquele dia? Também foi um livramento, você não percebeu. Então, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós cremos. E, claro, vou deixar agora aqui a palavra com ela. Afinal, é ela quem vai contar o testemunho, as maravilhas do Senhor. Vou começar aqui falando com a minha irmã do seu começo, do seu Gênesis. Como foi, minha amada, a irmã Denise Reis na infância? Então, Rosana, a minha infância, eu costumo dizer que eu fui uma pessoa muito agraciada por Deus, né? Apesar de não nascer num berço evangélico, né? Mas, graças a Deus, eu pude ter um lar muito abençoado. Meus pais presentes, né? Uma família muito abençoada. Convivi com os meus primos na infância. A gente morava em um sítio, né? Onde meu pai tomava conta desse sítio. E ali eu pude ter várias experiências muito boas com minha família. A gente sempre teve uma família muito grande, muitos primos juntos. E ali eu brinquei, sabe? Aquela infância gostosa, aquela infância agradável. Uma infância pura, né? Uma infância muito boa. Brincadeira, estudar, se divertir, brincar. Então, para mim, a minha infância foi tranquila, muito tranquila, graças a Deus. Muito abençoada por Deus. Não éramos ricos, né? Mas tínhamos o que precisávamos, né? Nunca passei necessidade, né? Então, assim, eu fui muito abençoada na minha infância, muito abençoada. E eu costumo dizer que a minha vida começou a dar uns pinotes, né? Uma mudada na minha adolescência. Na minha adolescência, eu falo que já foi mais complicado, né? Eu lembro que quando eu comecei, assim, na minha adolescência, eu sempre fui um pouco rebelde, né? Com meu pai, então. Eu acho que por a gente ser muito parecidos, sabe? O jeito, a personalidade, o temperamento. A gente era muito parecido, então eu tinha essa dificuldade com meu pai. Eu era muito rude com ele, a verdade é essa. E eu fui uma adolescente meio complicada, na questão emocional, na questão sentimental. Eu percebia, hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo, porque naquele momento da adolescência, a gente que não tinha conhecimento... Está em formação. E não tinha conhecimento, principalmente espiritual, Isso é verdade. né? A gente imaginava que era coisa normal de adolescência e tal, mas com o passar dos anos, eu pude entender que era algo espiritual também na minha vida. Eu tinha muitos conflitos internos e que naquele momento eu não sabia identificar, porque eu não tinha entendimento. Não tinha conhecimento do espiritual, vamos dizer assim. Então, na minha adolescência, eu fui muito rebelde. Eu tinha pensamentos de fugir de casa, sabe? Hoje eu entendo que naquele período da minha vida era uma perturbação espiritual. Era assim o inimigo tentando destruir realmente a minha vida antes mesmo de alcançar as bênçãos e vitórias de conhecer a Cristo, né? Hoje eu entendo isso. A perseguição espiritual era muito grande. Eu tinha pensamentos de fugir de casa, de preparar. Eu ficava bolando. Sabe, vinha aqueles pensamentos bolando como fugir, como sair. Na minha mente ficava aquela voz interior. Foge de casa. Vai para longe, vai para distante. Sabe, um pensamento de andarilho. Eu posso descrever dessa forma. E na minha adolescência, eu ficava planejando. E eu lembro, Rosana, um episódio, em um período bem difícil, onde as minhas irmãs já não estavam morando comigo. A minha irmã mais nova tinha ido embora. E a minha irmã mais velha casou. E eu fiquei só. Eu fiquei sozinha e eu não tinha muito amigo na época. Então aquilo... E eu tinha passado, né, na verdade, nessa fase mais difícil de adolescência, eu tinha passado por grandes percas de amigos. Eu perdi um amigo de uma forma muito trágica, muito jovem também. E ali, aquilo tudo foi piorando a minha área sentimental. Perdi um primo que eu amava muito. A gente era muito parecido, a gente sentava juntos, a gente conversava. Então, assim, aquelas duas percas para mim foram
foram bem cruciais para piorar a minha situação emocional. E eu lembro que na primeira perca que eu tive, que foi desse amigo que eu gostava muito, eu falei, no dia que eu perdi ele, eu falei bem assim, o meu amor está sendo enterrado junto com ele. Meu Deus. Ou seja, eu profetizei algo muito forte, né, sobre a minha vida. Eu profetizei uma maldição, vamos dizer assim, né? Profetizei que o meu amor naquele dia estava sendo enterrado junto com ele e que eu não ia amar mais ninguém. Meu Deus. O medo de perder estava me impedindo de amar as pessoas. E aí veio outra perca grande também, que foi meu primo. Então, foi uma bola de neve acontecendo na minha vida nesse período. E eu lembro que eu ficava em casa, minha mãe saía, eu ficava em casa, eu gostava de ficar em casa sozinha. Agora eu gostava de ficar em casa sozinha, pra quê? Pra colocar uma música, olha o pensamento. Eu colocava uma música qualquer, e ficava chorando. Era aquela coisa depressiva mesmo, né? Melancólica. Isso. E aí eu ficava ali sentada e chorava. Chorava. E aquilo só foi piorando. Piorando cada dia mais. E nesse período da adolescência, eu comecei a ter experiências espirituais terríveis. Eu via vultos, sombras me perseguiam à noite. Sabe o que é você ter experiências de sentir aquelas sombras tocar você? Era isso que acontecia comigo. Tocava em mim. E era uma perturbação muito grande, né, nesse período. E eu lembro que só foi piorando a situação. E eu não tinha entendimento espiritual para passar por essa fase. E eu lembro que um determinado dia, onde assim, eu estava muito mal mesmo. Muito mesmo. Eu lembro que eu estava em casa, sozinha. E na época, a gente morava numa casa simples e tinha uma cortina entre a sala e a cozinha. E eu lembro que eu sentada à tarde, eu levantei porque eu ouvi uma voz. Aquela voz falava para mim assim, ó, vai na cozinha, pega a faca e corta seus pulsos. Meu Deus. Vai ser melhor, vai resolver. Ó, a voz assim como como eu falo aqui para você. Perfeitamente. E aquela voz falava isso para mim. Eu levantei e fui para a cozinha. Meu Deus. Levantei e fui. E naquele momento, quando eu fui para a cozinha, o meu intuito era fazer o que aquela voz estava pedindo. Porque o meu emocional estava destruído. Eu não tinha entendimento espiritual na época. Então, quando você não tem entendimento espiritual, é pior ainda, né? As coisas vão acontecendo e vai se tornando pior a cada dia. E naquele momento eu levantei, fui para a cozinha. Só que aí eu vivenciei o meu primeiro milagre de Deus na minha vida. Naquele momento, Rosana, eu fui para a cozinha e pegar mesmo para cometer aquele ato. Eu lembro que a casa estava toda fechada, não tinha vento, não tinha nada, estava tudo fechadinho. E eu lembro que naquele momento veio aquele vento que eu não sabia de onde vinha. E bateu naquela cortina, e aquela cortina veio e como se passasse como uma pluma sobre mim. E eu caí de joelhos. E quando eu caí de joelhos, é como se naquele momento que eu estivesse caindo de joelho, aquelas escamas que estavam sobre os meus olhos e o meu entendimento caiu junto. E eu lembro que naquele momento eu chorei. Eu chorei. Eu chorei de uma forma tão grandiosa que naquele dia eu não entendia, porque eu não tinha conhecimento ainda, sabe? E eu caí ali naquele lugar e pronto. Aquela sombra que estava ali me perseguindo naquele momento foi embora. E aquela voz cessou. E aí, naquele momento eu não entendia, né? Mas hoje eu sei que foi o primeiro milagre de Deus na minha vida. Glória a Deus. E a partir daquele momento eu percebi que algo mudou, né? Eu não tinha entendimento ainda, mas eu senti que algo mudou ali na minha vida. Glória a Deus. E ali foi passando dias, passando períodos. Comecei a fazer o terceiro ano, o segundo ano, na verdade. E ali, Deus começou a mudar a minha vida. Eu comecei a participar, ser mais frequente na igreja católica na época. E eu participei na igreja católica da renovação carismática. Era algo que eu gostava muito. Porque era diferente, sabe? Eu ia para a igreja, eu ia para a missa com minha mãe. Só que era algo muito repetitivo. E dentro de mim, Rosana,
ardia algo que eu queria mais. Eu queria mais, mais, mais. E aí foi quando eu comecei a participar mais frequente na igreja e eu comecei a participar dos grupos. Eu participei fiz seminário para adolescentes, eu comecei a trabalhar mais na igreja, participava de acolhimento quando tinha eventos de fora com jovens. E ali foi um período da minha vida que eu achei um bálsamo, sabe? Mas algo ardia dentro de mim. Eu ia para a igreja, estava ali com todo mundo, mas eu queria muito mais. Era mais do que aquele lugar podia me dar, sabe? Eu encontrei paz ali, sim, porque eu vivia em guerras espirituais. E Deus me fez encontrar paz durante um tempo. Só que tinha algo que ardia e eu precisava descobrir mais. E eu passei um tempo indo para a igreja católica ali, né, participando. E nesse período, eu lembro de um seminário que eu participei e que nesse seminário falava assim, olha, você precisa pedir a Deus as coisas da maneira certa. E na época, é até engraçado, na época a gente adolescente e tal, fica naquela coisa de romances, né? E nessa época eu lembro que eu falei assim, ó, tava perto do meu aniversário, eu sentada conversando com as amigas, falei assim, ó, já sei o que eu vou pedir. Eu vou pedir um namorado, ó. Eu vou pedir um namorado. E nesse período eu já estava bem mais tranquila emocionalmente, né? Já tinha passado aquele turbilhão de coisas na minha vida. E ali eu pedi um namorado. Eu falei, ó Deus, eu quero assim, desse jeito, eu quero dessa forma, eu quero um homem assim, assim. E fui descrevendo as características que eu queria. Porque eu tinha aprendido no seminário, olha, peça com detalhes. E eu comecei a pedir. E ali nesse período que eu pedi, por incrível que pareça, eu tinha já um bom relacionamento com o meu atual esposo. Nós éramos muito amigos na época. Tanto é que as pessoas imaginavam que a gente namorava já há algum tempo. E eu pedi, mas não pensando nele. A verdade é essa. Na época eu gostava de outro. E ele sabia, porque eu era confidente dele. Eu falava tudo pra ele, a gente contava as histórias. E aí eu pedi. E nesse período que eu pedi, estava bem próximo do meu aniversário. Eu falei, ó Deus, eu quero um namorado de presente. Ó, eu quero um namorado de presente. E ali, pedi a Deus. E aí, eu já era amiga dele e tal, mas eu nem imaginava, porque eu falava, eu nunca vou namorar com amigo. E naquele período, eu fiz esse pedido para Deus. E ali, nesse período, foi mudando o jeito dele comigo. Olha, que interessante. Foi mudando o jeito dele comigo. E ali, naquele período, antes do meu aniversário, eu percebi que algo diferente estava acontecendo. Até eu perceber ele de forma diferente também. Aí você começa a perceber o agir de Deus em tudo, nos mínimos detalhes. Nós éramos mais amigos. E nesse período, entre a oração e o agir de Deus, as coisas foram mudando. E eu lembro que no dia do meu aniversário, ele tinha... Aliás, antes, né, ele já tinha dado os sinais e eu com medo. Porque, assim, eu percebi que estava mudando o nosso relacionamento. Só que eu tinha medo de perder. Eu já vinha com essa coisa de perder, sabe? E eu pensava assim, não, ele é muito amigo meu, eu não quero perder essa amizade, que é muito valiosa. Mas sem entender que Deus já tinha um propósito. E ali, a gente começou a se olhar de forma diferente. E Deus começou a mudar o relacionamento. E eu lembro que no dia do meu aniversário, ele me pediu em namoro. No dia do meu aniversário. Meu Deus. E aí, a partir daquele momento, a gente começou a se relacionar, né? Por incrível que pareça, eu tirei da mente aquele outro que eu gostava, que não era propósito de Deus. E ali, a gente começou a se relacionar. E nesse período de namoro, né? Graças a Deus, foi mais um agir de Deus na minha vida, eu percebo. Porque da forma que eu pedi a Deus, Deus enviou. Glória a Deus. E assim, enviou da forma que eu pedi e com características a mais, sabe? Então, assim, é a gente entender em todos os momentos da nossa vida o agir, o mover e o trabalhar de Deus. Que tudo tem um propósito. Amém. Tudo tem um mover, um agir, um trabalhar. E tudo é do jeito que Ele quer e não do nosso. E ali a gente começou a namorar, né? Passamos a adolescência, né? Aquela parte de juventude mesmo. Namoramos. E
no período que a gente decidiu noivar, já tinham, 6 anos já juntos, mas é porque eu não queria noivar antes, que era um desejo meu, assim, não, eu não quero noivar para não ficar muito tempo para casar. E ali Deus começou a mover novamente. A gente começou a planejar de morar em Jequié, queríamos montar um comércio lá, e aí falou assim, não, olha, vamos noivar, porque para não sair de casa, né, sem noivar e tal, vamos fazer isso. Aí noivamos e fomos para Jequié. E mais uma vez o agir de Deus em Jequié. Porque assim, nós éramos católicos, né, nessa época ainda, e Deus moveu mais uma vez para que o propósito dele acontecesse. Quando fomos embora para Jequié, por incrível que pareça, a casa onde escolhemos alugar para montar o comércio e morar no mesmo lugar, porque é uma casa muito grande, era do lado da casa de uma missionária. Olha, o trabalhar de Deus. E foi através dessa missionária que a gente teve um encontro com Jesus. Meu Deus. Deus preparou tudo. Colocou um ponto que a gente podia morar e fazer a nossa empresa. E o melhor de tudo, ele colocou do lado de pessoas que iam nos direcionar para o caminho dele. Glória a Deus. E aí a gente conheceu essa missionária, o neto dela começou a trabalhar com a gente. E foi a partir dela que eu comecei a ir para a igreja. Eu fui primeiro, né, do que ele. Ele trabalhava e eu comecei a frequentar primeiro que ele. E ali eu descobri um novo de Deus, sabe, Rosana? É você ter uma nova experiência, é você olhar e falar assim, poxa, onde eu estava que eu não conhecia isso antes. Mas é porque Deus tem o tempo, o modo e a maneira de agir. Verdade. Né? Muitas vezes a gente quer acelerar as coisas e não dá certo. Tudo tem o seu tempo. E ali eu comecei a frequentar e amava, sabe? Eu estava vivendo o primeiro amor, né? Eu amava ir para a igreja com elas, conhecer tudo novamente, assim. E ali comecei a ir. Aí chegou um determinado tempo que eu queria que ele fosse também. E aí eu ficava convidando ele, convidando, e ele falava, eu não vou agora não, que eu tô cansado e tal. E eu lembro que eu ficava naquela insistência e muitas vezes brigava com ele por isso. E aí, em um determinado culto, eu estava muito preocupada, porque eu queria ele perto de mim. Você entendeu que aquele era o caminho. Isso, e eu queria que ele experimentasse. Porque você tinha uma sede na outra religião antiga, que não te preencheu completamente, mudou algumas coisas, mas o vazio ainda estava aí. E Deus coloca alguém de Deus no caminho de vocês e você completamente preenchida. A vontade era que a pessoa, né? Experimentasse aquele novo. E aí ele foi algumas vezes, tal. Aí eu comecei a parar, né, de chamar. Só que eu lembro que em um determinado culto tinha uma missionária lá e Deus usou essa mulher tremendamente. E falou, olha, aquele lá eu cuido e eu vou trazer. Glória a Deus. Ali naquele momento eu descansei meu coração. E eu fiz isso. Eu silenciei. Aleluia. Eu me arrumava nos dias de culto. Me arrumava, ia com a missionária, mas a filha dela e as netas. E parei de chamar. Meu Deus. Parei de chamar. Não falava mais nada. E nesse parar de chamar, ele percebeu a diferença. Eu silenciei e deixei Deus agir. Porque não era eu. Era o próprio Espírito Santo. Nem por força, nem por violência. Não. Mas pelo Espírito Santo. E aí, ele, do nada, ele começou a querer ir também. Glória a Deus. E se arrumava. E a gente ia. E eu lembro que ia ter uma festividade na igreja. E foi nessa festividade que, quando eu tô lá, orando lá, com o olho fechado, orando, clamando, quando eu percebo, tá meu marido lá na frente. Aleluias. E ele conta que ele não Deus. sabe como foi parar lá na frente. A verdade é essa. E aí, naquele dia, a gente fez um encontro com Cristo naquele dia, decidimos, aceitamos naquele momento, né? E a partir dali, Deus foi trabalhando, agindo. Fomos alicerçados naquele lugar. E na época, a nossa pastora linda, mas o pastor José Milton. A pastora linda, linda de coração, linda de todas as formas.
descansa no Senhor, né? Infelizmente, ela faleceu na pandemia. Mas, assim, foi uma mãe espiritual. Sabe aquela mãe te colocar no colo, te ensinar tudo novamente? Eu tive o privilégio, Deus, assim, mais uma vez, agindo na minha vida, de ter o privilégio de ter uma pessoa abençoada. Tanto a missionária Adete, que também já descansa no Senhor. Foram 2 mães espirituais, assim, grandiosas que Deus botou na minha vida, na vida do meu marido. Que nos ensinou de forma tremenda, sabe, Rosana? Eu sou muito grata a Deus pelo cuidado e o agir dele. Muito, muito, porque eu vejo em cada detalhe o mover de Deus. E ali a gente casou, né? Se batizou ali naquele lugar. E Deus foi agindo, trabalhando e moldando as nossas vidas. E eu lembro que em um determinado tempo, eu via testemunhos, né? De pessoas e coisas e tal. E eu ficava assim, meu Deus, eu queria ter testemunho. Olha, que perigo. Eu queria ter testemunho para contar. Eu orava assim, eu ficava vendo. Eu falei, não tenho nada impactante para contar. Eu imaginava, né? E aí, eu lembro que nesse período, eu sonhava muito em ser mãe, sabe? Eu tinha um desejo muito grande de ser mãe. E eu tenho um problema de tireoide e tal, e alguns problemas de saúde. Eu lembro que o médico tinha falado para mim, olha, vai ser muito difícil você engravidar. Muito difícil. Por conta dessas questões hormonais. E realmente era difícil engravidar, né? Eu nunca tomei remédios para evitar. E não engravidava. A verdade é essa, eu não engravidava. E eu lembro que nesse período, né, eu ficava pensando, eu preciso de testemunho. Aí passou. E naquela época, apesar de ter feito o encontro, né, aceitar Jesus e tal, deixar Jesus começar a comandar a minha vida, eu ainda tinha muito sabe? Era tudo do meu jeito, era tudo do meu modo. Eu falava bem assim, olha, eu vou ter filho com 25 anos. Depois disso, não, tem que ser nessa data. Era assim, eu vou ter, eu quero, eu faço, sabe? O eu ainda predominava em mim. E aí, planejei tudo, né? Nem pedi opinião pro meu esposo, não, será que é tempo da gente tentar, tal? E aí foi. E nesse período eu consegui engravidar. Engravidei. E ali foi passando dias, né? E eu fui percebendo que, apesar de ter engravidado, eu não tinha uma alegria dentro de mim. Eu não sei te explicar, né? Eu não tinha. Eu não sentia alegria. Eu me sentia, na verdade, doente nesse período. Eu engravidei, né? Pra mim foi uma surpresa de ter engravidado rápido. E naquele período, tinha outras mulheres na igreja, grávidas também. Que era assim, era chamada a igreja da fertilidade. Que quando uma engravidava, todas as outras também engravidavam junto. E naquele período que eu engravidei, tinha outras mulheres grávidas. E assim, Deus usava pessoas para falar com elas, né? Ah, seu filho tem tal promessa, vai acontecer isso. E eu comecei a perceber que eu não tinha. Sabe? Eu não tinha promessas. Deus não usava ninguém para falar comigo. Entendeu? E aquilo começou a me preocupar. Ele não usava ninguém para falar comigo. Ah, o seu filho vai ter tal promessa, né? Como a gente que é espiritual, a gente sabe que Deus usa muitas pessoas. E naquele momento eu comecei a questionar. Eu falei, será que vai acontecer alguma coisa? E ali foi passando-se dias e a única promessa que eu ouvi de uma missionária falar para mim vai ser a filha do resgate. Vai ser o filho do resgate. Que a gente nem sabia ainda que ia ser uma menina, né? Vai ser o filho do resgate. E aí, nesse período, a gente estava numa tribulação tão grande. A gente não era de brigar, mas nesse período a gente começou a brigar, eu e meu esposo. A gente começou a discutir, nada estava dando certo. E eu me sentia tão doente. Tão doente, tão doente. E aconteceu muita tribulação, muita coisa nesse período da gestação, nos primeiros meses.
E eu não tinha alegria e eu comecei a questionar Deus. Eu falei, Deus, por que que eu não tenho alegria? Eu vejo todo mundo bem, eu não me sinto bem. E aquela questão também de não ter promessas estava me incomodando. Só que aí quando eu recebi a promessa de que seria a filha do resgate, eu imaginava que era o resgate da família. Eu falei, olha, que promessa, essa promessa é forte. Vai resgatar a nossa família, porque a maioria não é cristão. Aí eu ficava, não, vai ser a filha do resgate. Então Deus vai enviar para resgatar minha família. Só que aí, Rosana, não adianta você apenas ir lá na frente, levantar a sua mão e dizer, Senhor, eu te aceito. Sendo que você realmente não fez um encontro com Ele. Ainda há áreas na sua vida que você, ó, aqui eu governo, Deus, e aqui é tu que governa, Senhor, sabe? A gente tem, não adianta. Deus precisa entrar e governar todas as nossas áreas. Né? E existiam áreas na minha vida que precisava de mudança, precisava de transformação. Eu ainda era um vaso muito cheio de pedras, muito cheio de imperfeição. Não vou dizer que eu não sou hoje, sou, né? Todos nós somos. Mas naquela época eu precisava muito mais de cura ainda. Era cura emocional. Precisava tirar vícios da minha vida, precisava tirar coisas que estavam ainda escondidas dentro de mim e que as pessoas não viam, mas o próprio Cristo via, né? E naquele período, eu precisava realmente entender que ou eu realmente deixava Cristo dominar a minha vida, ou não ia valer de nada ter levantado a mão e dizer que aceitava. E naquele período ali, os dias foram passando, e ali no meu engano, né, que eu achava que não vai resgatar a minha família. Os dias foram passando e quando foi se aproximando da data do parto, mais ou menos 2 meses por aí, algumas irmãs começaram a sonhar comigo. E ali eu comecei a ter problema de pressão. A pressão começou a subir, eu tive que cortar todo tipo de sal, eu comecei a ficar muito inchada. E aí umas irmãs sonharam comigo. E nesses sonhos, elas viam eu vestida de roupa de hospital, só que eu estava sozinha. Meu Deus. E é como se eu tivesse agachada em uma parede, assim como se tivesse acontecido algo. E eu estava chorando muito, eu chorava muito, com dores de parto e chorando muito. E ali eu fiquei, meu Deus, será que eu vou morrer? A gente começa a imaginar logo, né, parto, pressão, tal. E eu comecei a orar, a clamar a Deus, eu falei, Deus, está em tuas mãos, Senhor. E naquele período, começaram a sonhar, ter esse tipo de sonho. E quando foi se aproximando dos meus 8 meses, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu me via num quarto de hospital. E tinha um vitrô na parede, assim, um vitrô. E eu estava em pé com meu marido, nesse sonho. E vi uma pomba branquinha, coisa mais linda. Ela circulava nós dois e voava pelo vitrô e saía. Meu Deus. E ficávamos nós dois, juntos ali, de mãos dadas, em pé olhando, indo embora. E aí eu já entendi, eu falei, não, vai acontecer alguma coisa. Meu Deus. Não é normal. Esses sonhos, essa sensação que eu tô tendo, vai acontecer alguma coisa. E aí eu lembro que eu comecei a arrumar tudo, só que eu arrumava, organizava o enxoval, só que eu não tinha alegria. Eu não tinha alegria, Rosana. Era algo dentro de mim que não sentia alegria, como se realmente eu não fosse acontecer algo. E ali eu comecei a arrumar o enxoval, lavei tudo, deixei tudo pronto. Eu já estava no 8 mês. E aí naquele período, eu lembro que numa sexta-feira, eu comecei a sentir muita dor, muita contração. Só que eu estava com 8 meses ainda. Aí passei pelo médico e tal. Ele falou, olha, vamos te aplicar uma injeção e ver se consegue segurar um pouco essa gestação. Para ver se consegue amadurecer o pulmão e tal. Tomei essa injeção. E fui para casa ficar de repouso, né? Só que dentro de mim, algo falava
que ia acontecer alguma coisa. Só que a gente está tão, muitas vezes, há períodos da nossa vida que a gente está tão desapercebido que mesmo achando que vai acontecer, acha que não vai, que tá tudo bem. E ali passou a sexta-feira, o sábado, quando foi na madrugada de sábado para domingo, eu comecei a ter contrações mais fortes. E ali eu pensei, e agora? Vai nascer. E ali passei a noite toda. Aí eu fui pra clínica, né? Do médico que estava me acompanhando no período. E fui pra clínica e passei a noite toda sentindo contrações, uma atrás da outra e tal. E nada do médico tomou um posicionamento. E naquele período, eu fiquei ali questionando meu marido também. Ele falou, não, a gente tem que esperar, tal. O médico falava que tinha que esperar. Quando foi mais ou menos umas 6 horas da manhã, entre 6 e 7, o médico decidiu fazer uma cesárea de emergência, porque foi detectado já mecônio, né? Que a criança estava com sofrimento fetal. E naquele momento, decidiram fazer uma cesárea de emergência. E ali, quando fui para a sala de cirurgia, a minha criança nasceu. Era uma menina, né? Nicole, o nome. Tinha esse nome, era desejo meu e do marido, né? Bem antes de se conhecer e tal, ele sempre queria ter uma filha chamada Nicole. Se tivesse uma filha, seria Nicole. E eu também era apaixonada por esse nome. E ali, a gente decidiu botar o nome Nicole. Só que aí, ela nasceu e não chorou. Eu entrei, né, pra sala de cirurgia e tal. Ela nasceu e ela não chorou. Eu não ouvi o choro dela. Porque como ela já estava em sofrimento fetal e ela já estava com um pulmão, né, comprometido por ser de 8 meses. A criança de 8 meses, ela não tem um pulmão desenvolvido ainda. E aí eu percebi que ela não chorou. E eu via a angústia dentro da sala de cirurgia, né, a pediatra tentando reanimar e tal. E ali naquele momento, Rosana, eu me vi totalmente dependente de Deus. E por incrível que pareça, no meio daquela loucura toda, a única coisa que eu lembrei e falei com Deus foi: Senhor, Tu ressuscitou Lázaro. Foi o que eu falei com Deus. Tu ressuscitou Lázaro e eu sei que se for da Tua vontade, Tu vai ressuscitar ela. E ali eu percebi que eles estavam correndo, tal, tentando fazer alguma coisa. E tiraram ela. Eu não vi, não mostraram ela pra mim. E tiraram ela. Só que Deus colocou sobre mim uma paz tão grande, Glória a Deus. tão grande que eu não consigo te explicar, não tem como explicar, Glória a Deus. sabe? Imagina você, mãe, não ouvir o choro da sua criança, ver a correria ali, porque foi anestesia que eu não fiquei dormindo, dava pra saber o que estava acontecendo. Havia um ambiente de emergência. Sim, havia. E ali eu fiquei e eu falei com Deus: Deus, Tu pode ressuscitar. Foi o que eu disse. Foram as palavras que eu falei com Deus, foram essas. E fiquei em paz. E ali eu acho que na hora eles colocaram algum remédio que eu apaguei no momento, Meu Deus. né? E quando eu retornei, eu já estava no quarto. Eles já tinham me levado pro quarto e eu percebi os burburinhos, sabe? Você tá ali, você sabe que tá acontecendo alguma coisa. E a demora de trazer ela pra ver, né? Mas, em todo momento, eu estava em paz. Estava ali deitada. Aí eu lembro de escutar o meu marido falar algo. Não, pode mostrar pra ela. Ela vai querer ver. E enquanto eu estava ali dormindo, deitada, algo estava acontecendo lá fora, eu não sabia. Dentro de 40 minutos, aconteceu o seguinte. Meu marido, vendo tudo que estava acontecendo, depois que eu fiquei sabendo, né? Ele conta que ele simplesmente ajoelhou e clamou a Deus. Ele ajoelhou e falou: Deus, ressuscita, faz alguma coisa. Imagina você viver e ver milagres, né? Que a gente já estava uma caminhada, né? E naquele momento era só Deus que podia fazer alguma coisa. E os médicos correndo, o pessoal correndo para tentar fazer alguma coisa. Aí
eu lembro que ele disse para mim que ele simplesmente ajoelhou naquele corredor de hospital e clamou. Era o que podia ser feito, né? E clamou a Deus. Ressuscita, Jesus, ressuscita, faz alguma coisa. E aí, entregaram ela para ele. E quando entregaram ela para ele viu, olhou, acariciou. E por alguns minutos, ela deu o último suspiro e morreu nos braços dele. Meu Deus. E eu estava lá, deitada. Não sabia o que estava Estava acontecendo. sedada. E aí eu lembro que eu estava deitada e depois eles me contaram o que estava acontecendo. Aí, quando eles contaram, eu lembro que eu senti um calor. E olha que eu ainda estava anestesiada nas minhas pernas. Eu não sentia, eu tentava mexer e não podia. Mas naquele momento, antes de levarem ela para mim, ele foi, contou para mim o que estava acontecendo. Uhum. E ele falou assim, Dani, você quer ver? Eu falei, quero. Eu quero ver ela. Uhum. Traga para mim. E ali naquele momento, quando eu pedi para ver, eu senti, ele foi buscar, né? E antes dele entrar, eu senti, Rosana, um fogo tão potente que mesmo anestesiada, eu senti aquele fogo vinha dos meus pés e me revestiu. Sabe o que é me revestir? E naquele momento eu entendi que era me revestindo de força. De uma força que eu não sei explicar. Porque eu não tinha. Por mim mesma eu não teria, jamais. Humanamente falando, como que uma mãe que desejava ter seu filho, planejou, sonhou, almejou, e saber que aquela criança tinha partido, né? Uhum. Ia ter aquela força. Impossível, humanamente falando. Era impossível. Mas é como se o próprio Deus preparou o meu corpo, o meu ser, meu espírito para ver a minha filha. Ela já não estava mais viva. Eu não vi os olhos dela abertos. Eu não pude ouvir o choro dela. Eu não vi ela viva. Não vi. Eu só vi, né, aquele corpinho quando meu esposo trouxe, que eu toquei e o corpinho já estava gelado. Mas era minha filha, né? Era minha filha. Apesar de não estar ali mais, já tinha partido. Como o sonho que Deus tinha me dado, já tinha partido, sabe? Mas era a minha filha estava ali. E por algum motivo, Deus levou ela e não me levou, sabe? Eu entendi naquele momento que ela estava preparada para partir, sabe? Era Deus mostrando, não, olha, você pode gerar. Não é o médico que falou que você não podia, tal. Você pode gerar. Só que essa não vai ficar contigo. Essa veio apenas para resgatar você. Meu Deus. Essa veio apenas para mostrar quem sou eu na tua vida. Essa veio para você entender que quem comanda e governa sou eu. Que não é do nosso modo, que não é do nosso jeito, não é do nosso tempo. Que não é como os nossos planos, os nossos projetos. Tudo é do modo e do jeito de Deus. Meu Deus. E ali naquele momento, eu vi a minha filha. Entendi que Deus tinha tomado ela de volta e que nem o ar dessa terra ela respirou. Que ela nem conseguiu respirar. E ali eu entendi que eu precisava seguir em frente. Não tinha jeito, né? E naquele momento, quando tiraram ela novamente de mim, eu senti paz. É loucura, talvez você que está assistindo, né? Acha assim, não, como você vai sentir paz perdendo o seu filho? Mas naquele momento Deus me deu paz. A paz que eu precisava para passar por aquela dor, Ele me concedeu, sabe? E por incrível que pareça, Rosana, quando as pessoas chegavam lá, nem eu mesma entendia aquilo. As pessoas chegavam para me consolar e eu que consolava. Eu tinha palavras para consolar. Glória a Deus. As pessoas chegavam chorando e eu tinha palavra. E não eram minhas palavras,
sabe? Glória a Deus. Eu não entendia naquele momento, nem eu entendia como que eu tinha força para contar, para falar e para dizer, olha, Deus é bom. Deus é bom, sabe? É porque naquele momento eu comecei a entender que quem era Deus, sabe? Eu comecei a entender ali e naquele momento eu entendi que ali, em meio à morte, eu fiz um encontro verdadeiro com Deus a partir daquele dia. Não foi o dia que eu levantei as minhas mãos na igreja e aceitei. Não, foi a partir daquele dia, daquela perca, que eu fui realmente entender quem era Deus na minha vida, sabe? E assim, quando a gente tinha escutado a profecia sobre resgate, foi resgate mesmo, sabe? Resgate da nossa vida espiritual, resgate da nossa vida conjugal, porque nós estávamos passando por um momento complicado, a gente estava brigando, estava tudo dando errado. E ali foi um resgate, Rosana, sabe? Porque a gente tinha Deus e tinha um ou outro. As pessoas que estavam ali naquele momento iam embora. E ia ficar só nós dois, sabe? E ali naquela situação, um tinha que apoiar o outro, sabe? Um tinha que falar para o outro, dar força para o outro. E naquele momento, a gente até que pecou nessa questão. Eu não chorava perto dele. Eu não chorava perto dele porque eu tinha que passar força. Eu entendia isso, né? Eu não vou chorar perto dele. Ele também não. A gente não, sabe? Não se como. Não chorava, não chorava juntos. perto. Não falava do assunto. A gente decidiu fechar essa porta e dizer que estava tudo bem. Aí, passou, né? Esse período aí. E eu lembro que quando eu estava lá, foi no segundo dia, eu ouvia choro de bebê. Porque era uma maternidade, uma clínica maternidade. E eu ouvi o choro dos bebês. E eu confesso que nesse momento que eu comecei a ouvir os choros, aquela dor foi aumentando. E aí vinham alguns questionamentos. Porque a gente é carne, certeza, né? A gente não é 100%, sempre. E ali eu comecei a questionar Deus. Eu falei, Deus, por quê? Por quê? Por quê? E tal, e por quê? Aí saí. E aí eu comecei a achar que era culpa do médico, que o médico foi negligente e tal. Passou dias e eu comecei a botar culpa em muita coisa, né? Aquela força toda foi definhando, foi acabando um pouco. E assim, eu mostrava que estava forte para todo mundo. Aí eu coloquei uma capa em mim, na verdade. Aí eu me arrumava. Eu tinha que ir pro salão todo final de semana. Porque eu não queria que ninguém sentisse pena de mim. Não queria. Eu queria que todos olhassem para mim e vissem que estava tudo bem, mesmo que eu tivesse destruída. E aí eu comecei a viver um processo de afrontas e acusações, sabe? Apesar de ter perdido a criança, né? Ter perdido a filha, ainda teve, vamos dizer assim, as peninas da vida, sabe? As acusadoras. Isso. De você ouvir de pessoas que você queria ouvir uma palavra de conforto, você ouvia assim, não, você não sentiu, você não chorou, sabe? Deus. Além de viver o luto, ainda tem que passar por esses processos de você ouvir de pessoas ali, parentes próximos, né? De querer que você talvez estivesse escondida dentro de um quarto, definhando. Querem classificar a tua dor, rotular a tua dor. Eu acho que eles queriam me ver depressiva, escondida dentro de um quarto, trancada dentro de um quarto. Meu Deus. Só que eles não entendiam que a minha força vinha de Deus, né? A minha força vinha de Deus. Lógico que eu não vou dizer que eu fiquei 100% sempre. Não, porque nós somos carnes. E a gente sente, a gente sofre, sabe? Mas, assim, Deus me sustentou em tudo. Só Deus sabe o que eu passei, né? Só Deus e meu esposo sabem o que nós passamos nesse período de luto. E você ouvir de pessoas próximas, né? Algo do tipo, você não ligou, você poderia ter reagido de forma diferente. É muito doloroso, sabe, Rosana? É muito difícil.
Mas em tudo Deus me sustentou, como eu sempre tenho falado. Ele me sustentou, ele me guardou, ele guardou a nossa casa, ele guardou a nossa vida, porque não é fácil você perder um filho, sabe? É um pedaço realmente de você que vai embora e por mais que você tenha outros filhos, aquilo ali vai ficar. Você teve um filho, não conviveu, mas teve. E ainda mais no meu caso, que foi bem na data 8 de março. Dia das Mães. Imagina, aqui no não, Brasil. Dia das Mulheres. Dia das Mulheres, Internacional isso, das Mulheres. Isso. Imagina como você vai esquecer essa data, bem no Dia das Mulheres, você passar por um processo desse, sabe? E assim, tem anos que é maravilhoso. Você passa, né, não sente nada. Mas tem anos que essa saudade, essa lembrança volta. O ano passado mesmo, para mim foi uma data muito complicada, porque seria 15 anos. Uau. Né? E qual a mãe que não deseja fazer uma festa? Nossa tradição Né? aqui no Aquela Brasil. tradição de menina saindo da anos. adolescência, 15 anos. Então, assim, foi muito complicado. Foi uma semana tão difícil para mim, que depois de muitos anos, eu me senti abalada, me senti frágil, sabe? Mas, ao mesmo tempo, Deus me sustentou, né? E aí, Deus me sustentou em tudo, tem me sustentado até hoje, né? E a gente passou por aquele processo, o processo do luto, o processo da dor, o processo das afrontas, né? O processo de ter que avançar. E em meio àquele processo, a gente começou a parar de perguntar o porquê Deus fez aquilo e começamos a entender o para que Deus fez aquilo, sabe? E entendemos que é muito mais fácil quando você começa a tentar entender para que passar. Para que Deus está fazendo você passar por determinados processos. E tudo que acontece na nossa vida não é só para nós. Sempre tem um motivo lá na frente. E não foi diferente conosco. Nós passamos por isso. Tivemos realmente um encontro com Deus. Eu falo sempre que naquele dia quem nasceu não foi a minha filha. Quem nasceu fui eu. Eu entrei uma Denise naquela maternidade e saí uma mulher diferente. Eu sempre falo isso. Quando eu tenho a oportunidade de falar o que aconteceu, o que a gente vivenciou, eu tenho essa noção de que quando eu entrei ali, eu era uma pessoa e quando eu saí outra totalmente transformada, porque eu entendi que não é do meu jeito, não é do meu modo. E aí, entendendo isso, eu comecei a falar com Deus, eu falei, ó Deus, se for da tua vontade, se for do teu jeito, se for realmente ainda desejo teu, de me conceder a oportunidade de gerar novamente, eu quero que seja uma menina novamente. E aí, Rosana, quando a gente entende que é Deus que está no controle, nada é mais do nosso modo. E aí eu comecei a falar com Deus, olha Deus, se for da tua vontade, me dá um filho novamente. Até o nome, Senhor, tu vai escolher. Meu Deus. Eu quero que tu escolha até o nome, Senhor. Eu comecei a falar com Deus. Sabe o que é você se lançar aos pés do Pai? E entender que você é dependente dele. Que você não tem para onde ir. Não há outro lugar senão na presença. Não há outro lugar senão pedir ao Pai. Pedir da forma certa, pedir com humildade, coisa que eu não tinha antes. Eu queria do meu jeito, no meu tempo e do meu modo. Só que eu entendi que eu preciso dele. E ali naquele momento eu comecei a falar com Deus, Deus, eu quero, se for da tua vontade, Senhor, até o médico tu vai escolher. Tudo vai ser do teu jeito, o dia, tudo vai ser do teu modo. E foi passando anos, né? E naquele período ali, Deus proporcionou que a gente conhecesse outras pessoas também que perderam filhos. E aquilo que a gente vivenciou com Deus, a gente pôde passar para outras pessoas. E ali a gente começou a entender, tá vendo que não é só para nós. Tudo aquilo que o Senhor fez não é só para nós. É para que a gente pudesse se encher e transbordar na vida de outra pessoa. E eu lembro, Rosana, um acontecimento assim, tinha uma moça na nossa rua, tinha se mudado há pouco tempo e ela tinha um desejo de ser mãe. E ela conseguiu engravidar, ela já tinha tido alguns abortos espontâneos. E eu lembro que ela conseguiu engravidar novamente. E foi logo após a gente ter perdido a nossa filha. E
E ela engravidou, só que ela começou a ter problemas também de saúde. E já no finalzinho da gravidez, ela teve que ficar internada e tal. A gente chorava por ela. E aí eu lembro que ela teve que ficar internada, ela estava muito mal. E aí teve ainda, chegou a ter a criança. E eu lembro, 6 horas da manhã, alguém batendo na nossa porta. 6 horas da manhã batendo. Aí meu marido desceu e foi abrir o portão. Entra esse pai, desesperado, porque o filho tinha acabado de morrer. E ali naquele momento, Rosana, ele entra e fala bem assim, ó, eu vim aqui porque eu sei que você tem uma palavra para me dar. Ah, sabe o que é você, aquela mistura de sentimento, de emoções, porque ao mesmo tempo que você pensa, não, como eu vou dar uma palavra, né, ver humano, o nosso lado humano, como eu vou falar algo que isso me rasga também por dentro, porque me faz lembrar do dia da dor, né? Mas, ao mesmo tempo, o próprio Deus coloca uma palavra na sua boca e entende, não é você que vai falar, é o meu Espírito que vai falar. Glória a Deus. E ali naquele momento, meu marido abraçou aquele homem e conversou, e aquele homem saiu dali em paz. Meu Deus. Ele tinha uma palavra para dar. E, ao mesmo tempo, a gente vê o agir de Deus e entende, poxa, olha, se alguém, outra pessoa bate aqui e vê que entende que a gente tem uma palavra para dar, é porque conseguiu enxergar o Espírito Santo de Deus, Verdade. sabe? Conseguiram ver o mover de Deus na nossa vida. E ali foi um dos primeiros casos. Teve outras mulheres também, eu acompanhei outras mulheres que passaram pelo processo da perca também de filhos. E ali, Rosana, quando eu via o estado de algumas mulheres, é que eu glorifiquei ainda mais o meu Deus. E eu entendi o cuidado dele na minha vida. Porque assim, eu vi mulheres muito arrasadas, sabe? Não dizendo que eu sou melhor do que ninguém, jamais. Porque a minha dependência é totalmente de Deus. E aqui a gente está falando para glorificar o nome do Senhor. Mas ali eu glorifiquei a Deus porque eu entendi o amor dele, a misericórdia dele. Mesmo muitas vezes a gente não merecendo, a gente fraca, pecadora como somos, mas a gente vê o trabalhar de forma grandiosa de Deus na nossa vida. E, ao mesmo tempo, ter o que falar. Ele dá para nós, né, para passar para outras pessoas. E Deus, assim, colocou na nossa vida várias outras pessoas também que passou pelo processo. E de uma certa forma, a gente tinha o que passar. E aí, entender também, não, olha, se Deus mudou a nossa vida, Deus transformou a nossa história, acalmou o nosso ser, curou a ferida da dor, da perca, vai fazer na tua vida também. E ali, Deus agia na vida daquelas pessoas também e foi restaurando. E aí a gente foi entender o pra que a gente passou pela dor. E aí também eu fui lembrar daquela oração que eu fiz, Deus me dá testemunho para contar. Olha para isso. Meu Deus. Deus me fez lembrar, sabe? Ele me fez lembrar do que eu tinha pedido. Testemunho, né? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede, Com que a né? gente pede. Mas foi processos assim, foi um processo muito doloroso. Foi. Mas eu vi o agir de Deus. E eu agradeço a Deus. Eu agradeço, Rosana, porque assim, ele podia ter me levado naquele dia. Só que eu não ia estar preparada. Eu sei, eu tenho noção disso, sabe? Eu precisava ser curada. Eu precisava realmente ser liberta. Eu precisava realmente ser transformada. Eu precisava do resgate. O resgate era para mim. O resgate era para mim. O resgate era para o meu esposo. O resgate era para a nossa vida espiritual. Porque foi através disso que a gente se lançou realmente a fazer a obra do Senhor, sabe? E servir a Deus curou a nossa ferida. Meu Deus, que Deus tremendo. Curou a nossa ferida, né? Aí muitas pessoas falaram assim, não, procura psicólogo e tal. Mas, lógico que é importante, é muito importante. Se você está passando por um processo de luto, de perca, de dor, faça uma ajuda profissional, é muito importante. Mas naquele momento, o que eu e ele precisávamos era se lançar aos pés do Senhor. E foi dessa forma que a gente foi curada. A gente se lançou, a gente começou realmente a fazer a obra
né? Aí, nesse período, a gente foi consagrado a missionários, né? A gente já começava a trabalhar na igreja e a gente fazia acompanhamento de outras famílias. E Deus foi agindo, Deus foi moldando, Deus foi trabalhando. E nesse período também, Deus me curou de algo muito, muito forte. Porque muitas vezes a gente começa a culpar, né, as pessoas que estavam ali. Eu culpava muito o médico. Eu achava, logo no início, logo após, né, eu culpava o médico achando que a culpa foi dele. Quando eu não tinha o entendimento ainda do processo. E ali eu lembro que uma vez eu estava no salão de beleza lá em Jiqué e esse médico entrou. Tinha muito tempo que eu não via, que eu não queria nem entrar na clínica. E aí, esse médico entrou. Rosana, eu tive os piores sentimentos da vida naquele dia. Sabe o que é você ter desejo de matar alguém? Esse foi o meu desejo. Você tinha no seu coração que a culpa era dele. Sim. Eu senti uma raiva tão grande que foi uma raiva que tomou conta do meu ser naquele momento. E aí, quando eu saí dali, eu estava arrasada. Porque o meu espírito não queria sentir aquilo, mas a minha carne sentiu. E ali eu lembro que, nesse dia, eu orei a Deus, eu falei, Deus, tira esse sentimento de mim. Eu não quero sentir isso. Eu clamei ao Senhor de uma forma tão urgente, porque eu entendi que eu precisava liberar o perdão para seguir em frente, sabe? E ali naquele dia, eu senti um bálsamo, uma paz tão grande naquela oração. Glória a Deus. É como se tirasse um fardo de dentro de mim. Glória a Deus. Eu falei, Deus, eu entrego em tuas mãos a vida daquele homem. E se realmente for algo para ser feito a justiça, que seja a tua justiça, Senhor. Eu entrego ele em tuas mãos. E ali Deus me curou naquele momento daquela raiva, daquela dor que eu estava sentindo. E foram várias curas naquele período. E passou anos, né? Aí eu comecei a tentar engravidar novamente. E nada de engravidar. Nada. Falei, meu Deus, será que eu... Aí veio a dúvida novamente, né? Mesmo depois de tanta coisa, veio a dúvida. Aí eu comecei a tentar engravidar novamente. E eu lembro que nesse período de tentar engravidar, eu me apoiei muito na vida de Ana. Foi, assim, uma passagem da Bíblia que me deu muita força. Eu ficava lendo e ali, relendo e falava, Deus, eu sei que tu vai fazer o milagre também novamente. Mesmo que muitas vezes venham as afrontas, né? Venham as peninas da vida. Para tirar o nosso foco. É verdade. Fazer a gente perder a fé, a confiança, a esperança em Deus. Eu falei, Deus, eu sei que tu vai trazer a minha bênção novamente. Eu sei que vai. E aí, eu lembro que nesse período, eu tava tentando engravidar, tal. Fui até no médico, procurei a especialista de novo. Falei, não, olha, tá tudo normal com você. Você precisa descansar. Precisa relaxar e pronto. E aí passou. Aí eu lembro... eu tinha guardado tudo. Roupa. Isso, guardei tudo. Aí, eu lembro que em um determinado dia, um culto, a minha pastora vem e fala comigo. Olha, Denise, Deus me deu um sonho com você. E nesse sonho, ele me revelava que você precisava tirar as coisas que estão lá. Meu Deus. Ela me via no sonho, eu com um carrinho de bebê, vestida com a roupa, um vestido todo velho. Dentro do carrinho de bebê tinha exames e tinha coisas de bebê. Uau. E aí, vinha um vento e tentava tirar aquilo de mim. E eu não deixava. Meu Deus. Não deixava. Aí ela contou esse sonho pra mim. Aí ela falava, olha, Denise, você precisa tirar. Você precisa deixar partir. E aí eu lembro que nesse período, por incrível que pareça, surgiu uma moça que estava precisando de um enxoval. E como eu tinha comprado cores variadas, não foi só rosa, então deu para aproveitar a maioria do enxoval. Rosana,
foi nesse dia que eu entendi que eu estava apegada a algo que não era meu. E sabe o que é uma escama caída nos meus olhos? Rosana, quando eu fui pegar as coisas que estavam embaladas, e por incrível que pareça, tinha vez que eu pegava a roupinha e cheirava. Cheirava uma roupa que ela nunca vestiu, mas eu cheirava. E eu escondia isso do meu marido. Ele não sabia que eu fazia isso. E aí eu lembro que nesse dia eu fui tirar. É como se eu estivesse tirando a minha filha. Eu chorei tanto. Eu chorei de uma forma ali terrível. É como se naquele momento a criança estava saindo dali. Meu Deus. Eu chorei, eu não queria tirar. E aí eu tirei tudo. Tirei e entreguei. E aí eu sei que nesse período estava tendo uma campanha de oração na nossa igreja. E como eu te falei, né, eu estava estudando as mulheres da Bíblia que tinha problema para engravidar e tal. Desculpa. Aí eu lembro que nessa campanha de oração eu entrei nesse dia e só foi com o pessoal que trabalhava, os diáconos e tal. E eu lembro que um dos missionários era para trocar de dupla, né? Um orar pelo outro. E eu lembro que nesse dia a gente orou um pelo outro, né? E ali naquele dia Deus usou ele para falar comigo. Que eu já estava grávida, que assim como ele tinha sido na vida de Ana, confirmou. Deus. Sabe o que eu confirmei na palavra? Que ele tinha tocado na minha madre. E eu nem sabia. E antes disso também, como eu tinha pedido a Deus que seria tudo do modo dele, do jeito dele. Com uns 3 meses antes dessa confirmação de Deus, eu tive um sonho. Nesse sonho, chegava aquele homem todo de branco, como se fosse um médico. Ele chegava perto de mim e falava assim, olha, você está grávida, vai ser uma menina e o nome é Ana Vitória. Meu Deus. Eu acordei e falei, Ana Vitória? Jamais seria um nome que eu colocaria, sabe? Mas aí eu entendi. Que você falou que Deus escolheria. Ele ia escolher tudo. Até o dia ele ia escolher. E ali naquele momento, quando o missionário falou aquilo para mim, eu caí de joelho. Glória a Deus. E eu senti realmente que o milagre já estava sendo gerado em mim. Glória a Deus. E aí passou. Eu falei, aí vem a questão humana de novo. Ah, não, vou esperar uns 15 dias para poder fazer o exame. Aí eu fiz o exame com 15 dias. E eu fui pegar o resultado. Aí eu lembro eu sentada na praça, fui colher o sangue, fiquei 1 hora sentada na praça. Eu falei, oh Deus, será que vai ser mesmo? Será, pai? Eu sentada lá sozinha na praça. Nessa época, Marcos trabalhava na Embasa lá. E aí eu fui buscar o resultado. Quando eu peguei o resultado, eu fui para dentro do banheiro do laboratório. Aí eu abri. Quando eu abri, tava lá, positivo. Glória a Deus. Aí veio uma mistura de sentimentos. De medo Alegria e de medo, né? Por tudo que eu já tinha vivido. Só que quando as coisas é do modo de Deus, ele começa a mostrar o poder dele em tudo. Glória a Deus. Sabe? E ele vai dando a direção e vai mostrando, olha, eu tô no comando. Não é mais você, sabe? E nesse período de gestação com a Ana, foi tudo diferente, Rosana. Foi tudo diferente, sabe? A minha gestação foi maravilhosa. Glória a Deus. Foi maravilhosa. Eu vi o poder e o agir de Deus do começo ao fim. Nessa época, a gente tinha fechado o comércio. E assim, a gente estava com muito débitos, sabe? A gente, na primeira gestação, a gente estava melhor financeiramente falando. Então, tinha como comprar tudo e tal. E nessa gestação, a gente não estava bem, porque tinha ficado alguns débitos no comércio. E estávamos pagando ainda. E eu lembro que eu estava com uns 3 meses, mais ou menos. 3 meses, não tinha comprado nada. Aí eu falei assim com Deus, Deus, e agora?
como é que vai ser? Não tenho como comprar. E aí eu lembro que estava tendo uma campanha de oração na nossa igreja lá, e era justamente isso, para você profetizar o que era impossível na sua vida, naquele momento. E eu lembro que eu cheguei da campanha de oração, aí eu abri a porta do guarda-roupa, né, que os móveis eu deixei. Eu tinha doado as outras peças e deixei guarda-roupa, berço. Eu lembro que eu abri o guarda-roupa e profetizei. Eu falei, olha, Deus, é contigo. Olha, não tenho como, eu não sei como vai ser, mas vai ser do teu modo. E aí eu profetizei, Rosana, eu não sei como, eu sei que com 15 dias depois eu estava comprando as primeiras peças de roupa. E aí, nesse meio tempo, tinha pintura de quarto, tinha tudo isso, né? Que a gente quer fazer tudo certinho. Eu lembro que eu tive um sonho. E nesse sonho, a minha pastora chegava no sonho, né? E falava bem assim, olha, já planejou tudo? Já fez o planejamento de tudo como vai ser? Deus mandou você planejar do jeito, tudo do jeito que você quer. Aleluia. Bem assim, no sonho. Planeje porque Ele vai te dar. Aleluia, Jesus. E aí, naquele momento, eu lembro que eu comecei a planejar. Eu falei, eu vou querer a lembrancinha desse jeito. Eu vou querer o quarto dessa cor. Vai ser tudo dessa forma. E, Rosana, do jeito que eu planejei, eu falo pra você, do jeitinho. Tudo. Chá de fralda, tudo que eu planejei. Aleluia. Deus providenciou tudo. Deus maravilhoso. Tudo. Do carrinho, né? Do carrinho de bebê ao berço, tudo. Deus fez da maneira que eu pedi. E não é dizer assim, nós estávamos bem financeiramente. Não estava. Mas Deus supriu assim de forma sobrenatural. Eu creio. Sabe? Mais uma vez eu vi o agir de Deus. E ali, graças a Deus, a gestação foi ótima, tudo bem e tal. Só que aí, quando foi se aproximando dos dias, né? Eu lembro que fui fazer feira com meu esposo. E a gente viu uma missionária na feira. Essa missionária olhou pra mim e falou assim, por que tá preocupada? Deus usou ela tremendo no meio da feira. Por que tá preocupada? Já não falei que eu tô no controle e no comando? A outra era minha, mas essa é para trazer alegria pro teu coração. Dorme, descansa. Foram essas palavras. Aí eu fiquei em paz. Aí quando faltava mais ou menos um mês, mais ou menos, pro meu parto, eu tive outro sonho. Eu sou a mulher do sonho. Eu sou chamada de José, né? Meu marido fala assim, é José. Amém. Dom, né, que Deus lhe deu. Aí eu lembro que eu sonhei. Nesse sonho, eu me via num corredor de hospital, numa sala de cirurgia. E eu via meu esposo e minha sogra sentados nos bancos, assim. Sim. Sabe aqueles filmes que tinha um fantasma, que a pessoa tenta falar e é fantasma? Era dessa forma que eu estava no sonho. Eu tentava falar com eles. Eles não me viam. E me dava um desespero no sonho tão grande que eu tentava conversar com eles, eles não me viam. E aí, de repente, eu via eles chorando, muito. Aí, eles iam em direção à sala de cirurgia. E eu ficava ali olhando para dentro da sala de cirurgia. E quem estava deitada na maca era eu e minha filha. Eu estava morta no sonho. E no sonho, eu via eu e ela mortas. Tinha morrido. E eu vi o desespero do meu marido. E eu tentava tocar nele, eu tô aqui, eu preciso voltar. Eu gritava e ninguém me via. Aí foi naquele meio desespero no sonho que eu ouvi aquela voz falando assim comigo. O parto mudou. Vai ser em uma segunda-feira. Isso, o parto estava previsto para o final de maio, né? Minha filha nasceu no mês de maio. E mudou a data. Quando eu fui fazer uma das últimas consultas com o meu médico, ele chegou, começou a olhar lá. E nisso eu tive esse sonho, mas eu fiquei em paz. Não me preocupei.
Deus já tinha falado que ia dar certo. Eu nem contei pro meu marido, eu sonho. Aí eu lembro que na minha última consulta, o médico olhando lá, tal, a data, eu falei, doutor, tá acontecendo alguma coisa estranha? Porque tá tão calado, tal. Ele, não, pelo contrário, sua filha tá muito grande já, minha filha nasceu muito grande, eu fiz uma barriga muito grande. E ele falou assim, não, sua filha tá muito grande, não tem mais espaço. Seu parto mudou, vai ser segunda-feira. Meu Deus. Rosana, as palavras iguaizinhas. Que coisa linda. Deus contigo, com Iguaizinhas, sonhos, que iguaizinhas, coisa linda. Rosana, sabe? Ó, do sonho. Aí mudou. Meu parto seria, por exemplo, dia 30, foi dia 21. Aí eu tive que fazer o chá de fralda rápido e tal. Aí, graças a Deus. E outra coisa que eu tinha pedido a Deus. Eu falei assim, Deus, quando tu me conceder a oportunidade de ser mãe novamente, eu quero que chore muito, grite, eu quero Ai, que Deus eu quero que abençoe. quando a minha filha nascer, ela chore muito pra gente estrondar o choro. E aí, Rosana, quando ela nasceu, Rosana, ela chorou tanto. Que, assim, a sala de cirurgia na clínica era na parte mais alta, né? No andar mais alto. O pessoal de lá de fora ouviu tudo. O choro de Ana foi tão forte, tão forte. E ali eu glorificava a Deus. Porque na primeira vez eu não pude ouvir o choro dela, sabe? E aquilo ardia dentro de mim. Eu preciso ouvir o choro, Glória a sabe? Para sentir que tá viva, para sentir a vida, sabe? Sentir realmente a restauração. Glória a Deus. E ali ela chorou muito. E nasceu tão saudável, rosada, assim, sabe? Que tem um testezinho lá de criança, né? Que é a Sim. pegar, né? Aham. O dela foi 10. Ela nasceu muito bem. E Glória ali a Deus. a gente glorificou a Deus. Foi um momento, assim, de glória a De Deus. celebração. De celebração mesmo, assim. De ver o trabalhar, o agir, o cuidado. O sobrenatural de Deus, sabe? Glória a E Deus. entender também que quando a gente coloca tudo na mão dele, Amém, Jesus. sabe? É a gente colocar tudo na mão dele, não é mais do nosso modo. Amém, Jesus. Aí ele age, sabe? E ali Deus concedeu a nossa bênção. Pronto. Aí foi bem, fui pra casa, tal, tudo bem. 9 dias depois, eu começo a sentir uma dor muito forte nessa perna. Minha perna esquerda. E eu imaginando, não, deve ter sido alguma coisa da anestesia, tal, será? Eu lembro que eu comecei a sentir uma dor no sábado. Quando foi no domingo, eu não conseguia mais ficar em pé. Meu Deus. A minha perna inchou totalmente, sabe? Ficou totalmente inchada. E ali eu lembro que eu fui na segunda-feira fazer exame. Quando eu fui fazer exame, consegui marcar uns exames para poder fazer, né? Para saber o que estava acontecendo. E nesse dia, nesse período, eu tinha plano de saúde, né? Na época. E a gente sabe que mesmo com plano de saúde, tudo é muito difícil, né? Tem que marcar e tal. Mas, mais uma vez, eu vi o agir de Deus. Porque eu lembro que eu fiz o primeiro exame na parte da manhã. E eu consegui marcar todos em um dia só. Em um dia só. E era, assim, exames complexos, porque era ultrassom, era Doppler, né? Então, são exames que não liberam fácil. Mas, nesse dia, foram todos liberados no mesmo dia. E eu lembro que, durante o dia todo, meu marido tentou entrar em contato com o médico que fez a cesárea. E ele estava o dia todo fazendo cesárea. Aí, eu lembro que, no último exame, eram as 6 horas da tarde. Consegui fazer o exame e detectou realmente que eu estava com trombose. Meu Deus. Foi. Eu pensando que seria uma coisa da anestesia e tal, Meu Deus. mas eu tive trombose. Uma trombose bem profunda, bem complexa. E eu lembro que o meu plano de saúde não pegava numa clínica que tem lá em Gi, que é chamada Santa Helena. E eu lembro que não pegava, não passava lá. Eles não atendiam. Só que, mais uma vez, eu vi o trabalhar de Deus, Rosana. Eu lembro que o médico, meu marido conseguiu entrar em contato com o médico. E ele falou, vá para Santa Helena que tem um médico lá esperando.
um cardiologista. E aí eu falei, a gente vai pra Santa Helena, como assim? Lá não pega meu plano. Aí Marcos falou assim, não, se ele mandou, vamos. E aí nós fomos. Quando chegou lá, eu fiquei no carro porque eu não aguentava andar. Minha perna estava toda vermelha, dura, de inchada. E eu não conseguia, porque era uma dor insuportável. Quem já teve trombose sabe o que eu tô falando. E aí, ele desceu para fazer a ficha. Quando chegou na recepção, tinha um casal com o mesmo plano de saúde, a mesma carteirinha. E ele falou que foi negado, porque lá não atendia. Lá não atendia. Aí, na hora, ele falou assim, que deu aquele medo, mas na hora, algo falou assim, tenta. Ele falando pra mim, né, depois. Aí, ele deu a carteirinha. Rosana, a mulher, a recepcionista lá, pegou a carteirinha como se fosse um outro plano qualquer. Meu Deus. Porque era o mesmo plano do casal que foi negado e lá não atendia o meu plano. Era um Unimed, só que era um Unimed regional. E lá só atendia Unimed nacional. E aí eu lembro que ele falou assim, Dene, eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar. Porque foi negado o outro. E o teu não foi. Glória a Deus. Foi milagre de Deus. Eu falo assim, foi o agir de Deus, foi milagre de Deus. E ali ele fez a ficha, o cardiologista já estava me esperando. E aí eu já comecei com as medicações. E as medicações na época eram muito caras. Muito cara. Só que assim, o plano cobriu tudo. Glória a Deus. Sabe o que é tudo? Cobriu. E aí mais um processo de Deus nesse período. Imagina você. A primeira gestação você perdeu. Aí veio a segunda gestação, estava tudo bem, tudo tranquilo, vivendo normal. Aí acontece isso. A mente da pessoa, aquele turbilhão de pensamentos. E eu ficava questionando a Deus. Falei, Deus, por que, Senhor? Aí veio o porquê de novo. E ali veio aquela sensação. Eu não vou conseguir. Vai dar alguma coisa de errado, tal. Mas ali Deus queria trabalhar novamente comigo. Rosana, a gente sempre fez projetos de evangelismo em hospitais. E naquele momento que eu estava internada ali, as pessoas sumiram. Sabe o que é Deus não permitir ninguém ir lá para ver você? E eu não estava entendendo aquilo no momento. Eu lembro que no dia meu marido até ligou para os nossos pastores, questionando por que não tinha ido e tal. E eu lembro que eu ficava pedindo a Deus para enviar uma pessoa com um folheto, porque eu precisava. Naquele momento eu estava sem força, porque vinha um monte de pensamentos, sabe? Não, eu vou morrer. Eu comecei a pensar, eu vou morrer. E agora eu vou morrer, eu não vou vivenciar minha filha crescer e tal. E ali eu me via sozinha, só eu e meu esposo. Eu lembro que a nossa pastora, mas as mulheres, né, foram lá me visitar. Só que ela chegou, sentou e ficou quieta. Silêncio, total. Fizeram oração e tal. E ali naquele dia eu entendi de novo. Falei, pronto, ela já viu alguma coisa, eu vou morrer, ela não quer me dizer. Bem assim. Só que a gente ainda precisava aprender a depender de Deus. E foi naqueles dias internada naquele lugar que Deus me fez entender e aprender a depender dele. Glória a Deus. E eu lembro que lá em Jequié tinha uma programação na rádio, era 12 horas da noite. E eu sempre ouvia. E lá no hospital, como não podia ficar acompanhante comigo, eu fiquei sozinha. E aí eu lembro que nesse dia eu tava muito mal. Chorona. Minha filha não podia ir. E eu não podia amamentar por conta das medicações que eu estava tomando. E aí eu questionava a Deus. Deus, antes eu não tinha criança, mas eu tinha leite. E agora eu tenho leite e não tenho a criança porque eu não posso amamentar. E meu sonho era amamentar. Ainda bem que Deus deu 9 dias antes, né? Antes de ser internada, eu consegui amamentar ainda a minha filha. E ali naquele processo, eu lembro que nesse dia eu estava muito mal, muito mal. E eu liguei para a rádio. Eu liguei para a rádio e pedi oração. E aí eu lembro que
a pessoa que me atendeu, Deus começou a usar essa pessoa de forma sobrenatural. E ali, Deus começou a usar essa pessoa e falava assim, ó, você não está só. Você está vivendo o meu processo. Você está aí porque você precisa aprender a depender de mim. Meu Deus. Foi isso que eu ouvi. Aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, mas ao mesmo tempo eu glorificava. Porque assim, mais uma vez eu vi o cuidado de Deus, sabe? Mais uma vez eu vi a misericórdia, o amor, a graça e o poder de Deus, assim, que nos constrange, É verdade. sabe? O amor de Deus nos constrange. E ali a gente passou por aqueles dias, né? Vencemos também e fomos embora, né? Tive alta. Inclusive o médico olhou para mim e falou assim, olha, os remédios fizeram muito efeito em você, porque a trombose que eu tive foi muito complicada. E eu fiquei internada 4 dias. Depois eu soube de casos de mulheres que tiveram que ir à UTI, porque não podia nem levantar. Sim. E aí eu glorifiquei a Deus. Glória a Deus. Falei, olha para isso. Ele permite os processos, mas ele dá o refrigério. Ele dá a força para você passar, sabe? Ele dá. A gente aqui não consegue muitas vezes enxergar, porque a dor, a luta é tanta que nos faz esquecer. A gente tira os olhos dele e põe só no processo. Isso. Aí eu lembro que a gente conseguiu sair e tal. Continuei o tratamento durante 1 ano e 6 meses, por conta disso, mas Deus agiu também. Não tenho sequela, não tenho nada. Glória a Deus. Né? E ali ele me ensinou mais uma vez a depender dele. Aí passou dias, passou tempo, e Deus foi movendo, agindo cada vez mais. E eu lembro que quando a minha filha estava com uns 2 anos por aí, mais uma vez eu vi o trabalhar de Deus na nossa vida. Ela estava comigo em casa, né, na parte da tarde, tomando uma madeirinha, né, comendo uns biscoitinhos. E aí meu marido chegou para ir para a padaria. E nesse período eu fui tomar banho. E aí eu lembro que eles saíram e de repente eu vejo ele gritando. Chega gritando com ela nos braços, com a minha filha nos braços. E naquele momento me bateu assim um desespero, Rosana, tão grande. Porque ele chegou com ela nos braços, ela não se mexia mais. Ela não tinha vida praticamente. Aí, no meio do caminho, enquanto eles iam pra padaria, ela desmaiou. Meu Deus. Desmaiou. Apagou e caiu. E quando ela voltou, ela tinha engasgado. De alguma forma, o biscoito voltou, alguma coisa assim. Ela se engasgou com o biscoito. E quando ele chegou em casa com ela nos braços, toda desfalecida, o olho dela estava branco. Ela não tinha movimento. E ela começou a ficar da cor dessa blusa aqui, ó. Toda. Não só os lábios, não. Todinha. E naquele momento veio um medo. Mas, ao mesmo tempo, mais uma vez eu vi o refrigério de Deus nas nossas vidas. Geralmente ele é o mais tranquilo, eu sou mais escandalosa, né? Mais esbaforida. Mas nesse dia, foi ao contrário. Ele não sabia o que fazer. Ele chegou sem reação. E eu lembro que eu saí do banheiro do jeito que eu tava. Ainda bem que só tava nós dois em casa. Saí. E Rosana, nessa questão de tempo, de chegar até a sala, você acredita que questão de segundos, veio na minha mente histórias e testemunhos de mães que oraram pro filho ressuscitar. Deus. Glória Questão a de Deus. segundos. Foi isso que veio na minha mente. Aí eu peguei a chave do carro, joguei pra ele. Falei, olha, tira o carro enquanto eu fico aqui com ela. Meu Deus. Eu só vesti um vestido rápido. E na hora, o que eu fiz foi colocar ela no sofá. Ajoelhei, Rosana, e clamei a Deus e falei, Deus, me ajuda. Foi só isso. Só isso que eu pedi. E quando eu percebi, eu estava fazendo algo que eu nunca tinha feito. Uma manobra de salvamento que eu nem sabia Meu o que era para fazer realmente. Mas naquele momento, quando eu comecei a fazer a manobra,
ela começou Que a... animação. Ela começou a colocar o biscoito, né, pelo nariz, assim. Meu E eu, naquele momento, eu peguei e suguei. E ela começou a voltar, Glória a Deus. né? Mas Deus foi me instruindo. Do primeiro momento que ele chegou, Deus foi me instruindo, porque eu não saberia, Rosana, como eu tô te falando. Deus, Eu não Ele saberia. nos ajuda. Ali, mais uma vez, eu ouvi o agir de Deus. Eu lembro que te pegou, eu liguei pra clínica, a médica já tava esperando lá, e a gente saiu louco pra levar ela pro hospital. Chegou lá, ela começou a voltar aos movimentos, só que ela ficou paralisada, o bracinho. Meu Deus. Eu falei, não, e agora? Vai ficar. Porque ficou muito tempo sem oxigenação. Mas aí eu comecei a falar com Deus, não, Senhor, ajuda. E ali, quando eu cheguei no hospital, e eu ali forte, né, firme. Quando eu cheguei naquele hospital, que minha pastora ligou, e eu comecei a falar com a minha pastora. Aí eu fui entender. Sabe o que é desabar ali na hora e entender assim, se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Com toda certeza. E a médica olhou para mim e falou assim, olha, mãe, agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque se você não faz esse procedimento, não daria tempo da sua filha chegar até aqui. Ela teria morrido. E ali, mais uma vez, eu vi o agir de Deus. Glória a Deus. Mais uma vez eu vi o trabalhar de Deus. Sabe? Mais uma vez eu vi o milagre de Deus. É fazer o que eu não posso. Amém. É ser o que eu nunca vou ser. Amém. Sabe? É entender que Deus faz o que a gente não pode realmente fazer, sabe? E Ele faz coisas sobrenaturais de tal forma que nem a gente mesmo compreende, entende. E é que eu não estou te falando, se eu fosse contar tantas coisas que Deus já fez na minha vida, Rosana, não daria tempo, sabe? E quando, assim, eu recebi o convite, eu falei, não, eu vou. Eu vou porque os milagres de Deus têm que ser contados. Amém. Tem que ser contado para que o nome dele seja glorificado, amém. sabe? E hoje, então, hoje a gente está vivendo numa sociedade tão imediatista, que tudo é do nosso jeito, que tudo é no nosso tempo, que tudo é como a gente quer, e não é assim. É verdade. A gente tem que entender que tudo é do jeito, do modo e da forma de Deus, como Ele trabalhou na vida dos nossos irmãos no passado. Ele continua trabalhando hoje. E talvez hoje você que está assistindo está passando por um processo de luto, ou por um processo de enfermidade, ou por um processo de falta de fé, de confiança em Deus. É aquela coisa, você tem que acreditar que Deus está no comando e no controle. E que Ele faz coisas sobrenaturais que a gente não pode fazer. Esse é o nosso Deus. É o Deus que que faz do luto a vida. Glória a Deus. E é isso que eu resumo a nossa vida, a nossa história, a minha história, nessa questão de gerar fruto, de gerar um filho. É entender que Ele transformou o luto em alegria, em vida. Em festa. Ele transformou a vergonha em honra. Sabe? É entender isso. E por isso que eu falo que não tem como largar esse Deus, sabe? Não tem como. Lógico que a gente vai viver processos cada dia mais difíceis que o outro. Mas em todos eles, o Senhor está conosco. Aleluias. Sabe? Já passei por outros processos em outras áreas da vida. Mas em tudo, Rosana, eu vejo Deus, Aleluia. sabe? Eu vejo Deus na minha história, eu vejo Deus mudando a minha história, eu vejo Deus mudando a questão de, não, a minha família era de tal forma, e eu vejo que Deus já me transformou, já mudou a história da minha geração, e eu sei que a minha filha não vai viver o que eu vivi, porque Deus já transformou a minha vida. Sabe? E as bênçãos que ele já trouxe para mim recairá sobre a minha filha, sabe? Eu vejo o trabalhar de Deus na vida dela, sabe? E eu vejo que valeu a pena, sim. Valeu a pena cada choro. Valeu a pena cada processo. Valeu a pena a dor. Valeu a pena cada palavra que eu ouvi, que machucou, que me feriu. Valeu a pena porque todo esse processo só me fez entender quem é Deus. Sabe, Jó ouvia Deus, conhecia Deus apenas de ouvir. E quando a gente começa a conhecer realmente Deus, não apenas de ouvir, mas vivenciar
enxergar Deus em tudo, na provisão, no amor, no cuidado, na misericórdia, sabe? A gente começa realmente, poxa, esse é um Deus tremendo, a qual eu podia ter vivenciado antes, mas assim, em tudo, mesmo antes, a gente tem que entender que tudo é no tempo de Deus, né? E que tudo que a gente vivenciou antes foi propósito para que a gente lá na frente viesse entender o trabalhar dele, né? E na minha vida eu não vejo diferente isso. Eu sei que tudo foi projeto, tudo tem sido projeto de Deus. E esse pequeno testemunho, assim, né? É projeto de Deus. Eu sei que ele vai alcançar outras vidas também, Aleluia, né? com certeza. Eu creio nisso, porque não é à toa, como eu te falei quando você me convidou, né? Que, não, se Deus confirmou, então ele tem um motivo, Amém. né? Eu não tô aqui, porque não tinha algo diferente para fazer. Eu não tô aqui não porque, não, você me conhece ou conhece alguém da minha família. Não. Eu tô aqui porque já foi planejado por Deus. Glória a Deus, eu creio. É isso, eu vivo isso, sabe? Eu vivo isso, eu sei que tudo que acontece na minha vida, tudo tem um propósito, Glória a Deus. sabe? E eu sei que é promessa se cumprindo de Deus, Amém. sabe? Deus já usou muitas pessoas para dizer que iria me levar em outros lugares. E muitas vezes a gente acha que levar em outros lugares é você ir. Não. Com a tecnologia que a gente tem hoje, eu posso estar sentada aqui, mas com certeza vai chegar em muitos lugares, né? Vai chegar em muitas vidas, que precisa entender que tem que deixar Deus agir por completo. Depender de Deus, né, missionária? Dependência total de Deus. A dependência total. Que eu tô falando, a geração hoje, a gente depende de tantas outras coisas. A gente escuta tantas outras vozes. A gente quer dedicar nossa vida para tantas outras coisas e esquece que nós não somos dono do tempo, que nós não somos dono do nosso destino, não. A gente pode até tentar fazer do nosso jeito. Mas a resposta Mas a resposta vem de Deus, vem de Deus, sabe? O agir vem de Deus, o mover vem de Deus, o trabalhar vem dele. A gente precisa depender 100%. E a minha vida precisa depender 100% de Deus. Eu não posso dizer, eu governo isso aqui, Senhor. Não, isso aqui eu vou cuidar. Não. É Ele cuidar. Até porque somos administradores. Não somos donos isso. Nem da nossa própria Justamente. vida. Porque o ar, né, que respiramos vem dele, né? Ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, né, missionária Denise? Então vem dele. Glória a Deus, um testemunho tremendo, falou muito comigo, já chorei aqui porque nós falamos aqui um pouquinho em off que esse testemunho Deus, né, os testemunhos Deus traduzem a cada um segundo a sua necessidade. Enquanto a missionária Denise estava falando aqui sobre que antes ela não dependia tanto da opinião de Deus, da vontade de Deus, falava eu quero assim, 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 e Deus queria, na verdade, que ela dependesse, não só ela, mas cada um de nós. E me fez lembrar, missionária Denise, o que Jó falou ali. Eu amo muito a história de Jó nos meus processos, cada um, como a missionária falou, nos nossos processos nós sempre vamos buscar ali na Bíblia uma identidade. Então já me identifiquei muito com a história de Esther, me identifiquei muito com Jó, assim, nos meus tempos de sofrimentos, de angústia, de crise, eu buscava ali consolo muito nas palavras de Jó, porque era um homem de Deus, não que eu fosse igual Jó, muito longe disso, um homem, né, espetacular, como diz a própria Bíblia, mas porque quando aquele homem ele começa a se queixar, a falar das suas dores, e tem uma parte de Jó, que isso já está já no finalzinho lá do livro de Jó, e ele fala assim que antes, ele perguntava, eu anotei aqui para não esquecer, ele falava, eu perguntarei e tu me responderás. No início da prova dele, sem ele entender, ele se queixando e querendo a Deus, falar com Deus, buscando de Deus ali uma resposta, por que ele estava passando aqueles infortúnios, e ele fala para Deus, olha, eu vou perguntar e o Senhor vai me responder. Eu te perguntarei e o Senhor me responderá. Mas daí, se você é leitor aí da Bíblia, você já viu Jó, sabe do que eu estou falando aqui, não é palavras minhas, é desse servo do Senhor que tanto nos ensinou.
E depois que ele aprende tudo ali com o Senhor, depois do processo, ele fala, eu perguntarei e tu me ensinarás. Então, há uma grande diferença em falar, Deus, eu vou perguntar e você vai me Isso. responder. Outra coisa é quando ele já estava convicto de que é Deus quem manda, os céus mandam, o céu tem autoridade absoluta sobre a face da terra e sobre tudo o que há. E ele diz, não, Senhor, já aprendi, agora eu só vou te perguntar e o Senhor vai somente me ensinar. Então, é isso que os processos nos fazem. Justamente. Os processos nos fazem depender completamente de Deus e parar, né? Nós somos perguntadores da natureza humana. Ninguém é mais forte do que ninguém. Não existe super-homens, super-mulheres, super-obreiros, super-missionários, super-pastores. Não. Existem homens e mulheres, servos e servas, dependentes de um Deus maravilhoso, um Deus que ajuda, um Deus que nos esforça, um Deus que não fez a criação e abandonou. Um Deus que ele mantém regando o seu jardim, que somos nós. Ele tem responsabilidade por aquilo que ele criou. E ele nos criou, e eu amo aquele versículo que diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Ou seja, como se esse jardineiro, esse autor da vida que é Deus, passasse todas as manhãs por esse jardim para renovar as nossas vidas, renovar misericórdias. E é por causa dessas misericórdias que nós estamos aqui, que você está aí servindo ao Senhor, porque se essa misericórdia não fosse renovada, o nosso tempo acabaria. Verdade. Não haveriam as segundas oportunidades. Essa renovação significa, eu vou te dar uma segunda oportunidade. E é por causa dessa segunda oportunidade que existe ex-ladrão, ex-mentiroso, não é verdade? Ex-atribulado, ex-servidor, né, do inimigo. E hoje somos novas criaturas. Não porque fomos bons em algo, mas porque essa misericórdia nos atingiu, nos alcançou. Amém. Houve manhãs que aquele velho pecador amanheceu um homem novo, como Nicodemos, que não precisou entrar aí no ventre da mãe, mas que foi nascido da água Amém. E do Espírito. Não é verdade, missionária? É verdade. Antes de terminarmos aqui, eu quero agradecer muitíssimo a missionária, mas um pouquinho, não saia daqui, porque a missionária ela vai falar aqui um versículo aqui pra gente, para poder nos edificar você que está aí nos assistindo. E eu vou pedir também, missionária, para que você possa fazer aqui um clamor por nós, clamor por esse povo de Deus que está aí ouvindo o testemunho da missionária. E como ela falou que foi profetizado que Deus a levaria em vários lugares, e a gente já não está aqui fechando essa profecia, porque Deus é um Deus de novidades, com certeza Deus vai levar essa mulher de Deus a várias terras, mas Amém. Também aqui também já se cumpre que essa voz dela, esse testemunho vai chegar em lugares que ela Amém. Não vai pisar, que eu não vou pisar, mas que a voz dela vai chegar. Então, nos diz aí, aonde esse testemunho chegou, de onde você está nos vendo, aonde o testemunho da missionária Denise Reis chegou. Fala aí para nós, porque nós queremos saber aqui no nosso Pod Cristão. Amém? Ela vai agora falar aqui um versículo da Bíblia que lhe acompanha, ou que Deus tem falado nos últimos dias, ou que já falou alguma vez com ela, e não saia daqui para você receber essa oração dessa mulher de Deus. Amém. Eu quero deixar para todos, né? 1 Samuel, né? Foi assim, uma passagem onde me agarrei para vencer os dias difíceis, e não melhor do que o cântico de Ana, né? Os primeiros versículos que diz assim, 1 Samuel, capítulo 2, os primeiros versículos que falam: Então Ana orou assim: O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Glória a Deus. Não haverá. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Aleluia. O nosso socorro bem presente em meio às nossas tribulações, às nossas angústias, às nossas dores.
e a nossa fragilidade. É verdade. Ele é o nosso rochedo e é nele que está Aleluia. a nossa confiança, né? E você que está aí nos assistindo, entenda, ele é a tua força, ele é a tua confiança, nele é a tua esperança. Amém. Talvez você hoje acordou achando que nada vai dar certo mais na tua vida, achando que os milagres do Senhor não vão acontecer em tua vida. Mas eu quero te dizer neste momento, o Senhor te ama, Ele tem a força, Ele tem o poder para fazer o sobrenatural. Aquilo que você não pode, o Senhor pode. Aquilo que você não consegue, Ele faz por ti. Ele é o teu Deus, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu consolo. Ele é tudo na tua vida. Você depende exclusivamente dEle. E você que aí ainda não fez uma aliança, um encontro com esse Deus, se lance aos pés do Senhor Jesus. Ele quer transformar a tua história, Ele quer mudar a tua trajetória, Ele quer tirar você do luto para a vida, da vergonha para a honra. Ele quer transformar a tua história, a tua vida, a vida da tua descendência, porque Ele tem poder para fazer isso. Amém? Coloque a sua mão no teu coração nesse momento. Vamos orar, né, para que o Senhor continue agindo, fazendo sobrenatural. Santíssimo Deus, eterno Pai, Deus de glória, nesse momento, Senhor Deus, eu clamo a Ti, Senhor. Peço o Teu agir, o Teu mover, o Teu trabalhar. Sim, Deus, essa pessoa que está ouvindo, que está vendo esse testemunho, que está escutando estas palavras, não apenas o meu testemunho, mas de todos os outros, Pai, possa se lançar aos teus pés, possa se render aos teus pés e entender, Senhor, que só em Ti há esperança, que só em Ti, Senhor, Deus, encontramos a verdadeira felicidade, que só em Ti, Jesus, há milagres, há poder, há maravilha, Senhor. Trabalha de forma sobrenatural nesta vida que nos ouve neste momento. Cura as feridas da alma, cura, Senhor Jesus, tudo aquilo que é ferida, tudo aquilo que é dor, tudo aquilo que traz sofrimento, Senhor Deus. Passa o teu bálsamo de paz, de cura, de livramentos, ó Senhor Jesus, e cumpre o teu propósito e o teu querer, Senhor. Que vidas sejam renovadas, que vidas sejam restauradas e que o milagre, Senhor, aconteça, assim como aconteceu na minha vida, aconteça na vida de todas aquelas mulheres que desejam, que sonham em ser mãe, que sonham em gerar, Senhor. Toca no ventre, neste momento, no ventre de cada mulher que tem um desejo no coração de gerar uma vida, de gerar um fruto, Senhor. Derrama o teu bálsamo, Deus, em cada lar, em cada família, que haja cura, que haja transformação e que haja salvação, Deus. Obrigada pelo teu agir, obrigada pelo teu mover. Somos gratos a Ti por Tua misericórdia, por Teu amor e pela Tua graça, Senhor. Obrigado, Jesus. Louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, agora e para todo sempre e eternamente. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Jesus. Glórias a Deus. Muito grata a Deus por esse podcast. Amém. Muito grata a Deus porque a obra dele já começa aqui conosco. Grata a Deus pela tua Amém. vida aqui, missionária Denise Amém. Reis. Gente, vocês vão ouvir falar muito desse nome, porque Amém. Deus ainda vai usar muito, já Amém. tem usado Amém. e vai romper fronteiras Em nome para de levar Jesus. essa mulher aí para impactar o mundo com Em nome sua de vida, com Jesus. seu ministério e com seu testemunho. Em nome de Jesus. Amém, missionária Amém. Denise. Que Deus abençoe a vida da Ana Vitória, Amém. a vida do seu esposo, o Amém. irmão Marcos. Que Deus abençoe a sua família, o seu ministério, a sua igreja, o seu Amém. pastor. Que Deus abençoe grandemente essa nossa cidade, Jaguaquara, Bahia, Brasil. Amém. Amém? Sejamos prósperos em tudo. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Obrigado, meu querido, minha querida, por estar aqui conosco, por nos permitir entrar na sua casa, aí num pouquinho da sua vida, no seu dia a dia, e deixar que a palavra de Deus chegasse até você através do testemunho dessa serva abençoada do Senhor. Nos vemos, se Deus quiser, no próximo programa. Pode Cristão. Aqui você pode contar o seu milagre. Que Deus os abençoe. Amém. Nos vemos no próximo programa. Claro, se Deus quiser. Porque você pode contar o seu milagre.
Saiba que você pode